Você é daqueles tipos de pessoas que não curtem muito assistir jogo antigo, que já cansaram das programações da TV nessa quarentena? Quer umas dicas top de série de futebol para você poder assistir? Então eu vou dar umas para você aí agora. Fala galera, seja bem-vindo, meu nome é Jorge Fernandes, esse aqui é o canal Pedala Pro Gol. Se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve, já dá aquela moral pra gente. Deixa seu like, deixa seu dislike também, compartilha esse conteúdo com a rapaziada e já comenta aqui embaixo o que você achou do conteúdo. E já aproveita e já assiste os vídeos anteriores que estão muito show e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, com certeza você deve estar num momento aí que a gente está vivendo de quarentena, inclusive se você puder, fique em casa, vamos respeitar a quarentena para a gente poder sair logo disso aí, a gente voltar a ter um futebol. E enquanto isso não acontece, enquanto a gente não pode torcer pelo nosso time, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi montar uma lista com 10 indicações de séries sobre futebol para vocês. Algumas são séries, alguns são documentários, algumas coisas são bem diferentes aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já assistiu algum, já comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, dá sua opinião também para a rapaziada que ainda não assistiu, para eles poderem saber o que eles vão ter pela frente. Eu quero começar trazendo para vocês uma série que eu particularmente gosto muito, que chama The English Game. É uma série que passa na Inglaterra no ano de 1879. Se você é uma pessoa que gosta de saber a história, gosta de saber o primórdio, mais ou menos como é que começou o futebol, essa série com certeza é pra você. Basicamente a série ela se passa em cima de dois personagens principais. Fergus Suter, um escocês que foi contratado por uma fábrica local para poder competir pelo time e participar da FA Cup, que é o primeiro campeonato, ou seja, a Copa da Inglaterra. E Arthur Kinnaird, que era lord no sul da Inglaterra, que era defensor do futebol, seu pai não gostava muito da prática, apesar que a série ela gira em cima de dois detalhes muito importantes. Primeiro, a diferença de classe, porque no princípio o futebol era disputado apenas pelas classes mais elitistas, pelos mais nobres, e aos poucos os operários passaram a participar dos campeonatos, mas claro que não tinham todo o domínio. A série ela peca um pouquinho, claro, são jogadores amadores, a gente não vai ver um futebol muito plástico, a gente até tem muita dó, na verdade, dos goleiros que estão participando da série, porque é bem difícil simular não conseguir defender bolas tão fáceis. Um detalhe muito importante que chama a atenção é que o Fergus e o seu amigo, que foram contratados e recebiam para jogar, não eram bem vistos. Acontece um cenário que é uma coisa muito bacana, que é uma primeira transferência que acontece de um time para o outro. E lá nos primórdios, os jogadores que recebiam para jogar tinham uma certa crítica muito pesada em cima. Então, uma série muito interessante. Se você gosta de história do futebol, eu acho que vale muito a pena. São 6 episódios, mas 6 episódios que valem a pena cada minuto. A segunda indicação de série eu recomendo principalmente para você que é um fã, torcedor fanático do seu time do coração. Você que já passou perrengue, já passou alegria, mas estava lá firme, estava lá junto com o seu time, essa série definitivamente é para você. Sunderland Até Morrer é uma série que definitivamente acompanha o dia a dia do time de forma muito honesta. Ela passa verdadeiramente o que acontece. Fracassos de negociações, dívidas, trocas de donos de clube, quedas, que inclusive é uma queda muito triste que acontece, que você tem que assistir para você entender o que aconteceu com o Sunderland, a reestruturação e tudo o que acontece no time, dificuldade de contratação, a venda dos jogadores. Eu realmente recomendo, são 2 temporadas com 8 episódios cada, que valem cada minuto. Eu recomendo muito para você que é um apaixonado pelo seu time, você tem que assistir essa série. Essa série eu recomendo para quem é apaixonado por futebol espanhol, principalmente quem é apaixonado pelo Barça. Matchday FC Barcelona é uma série que eu recomendo para quem é fã do esporte, quem gosta de emoções e quer acompanhar o dia a dia dos principais jogadores do futebol mundial. Acompanhar o dia a dia de Messi, saber um pouquinho da história do Suárez, histórias do Busquets, histórias do Ter Stegen, como que novas promessas surgiram nesse período, principalmente na temporada 18-19, que foi marcada por grandes derrotas na Champions League, mas também algumas alegrias e coisas muito bacanas. Conhecer o interior do Barcelona de forma um pouquinho menos invasiva que acontece na série Sunderland Até Morrer, porém não deixa de ser uma série que mexe com o coração, uma série que emociona e que vale muito a pena você assistir. Se você é apaixonado por Copa do Mundo, se você quer saber um pouquinho mais sobre as lendas que já passaram pelas seleções mundiais, os grandes campeões, eu recomendo Gold Stars. Histórias de Copas do Mundo. São 3 episódios que contam top 10, contam fatos, números, estatísticas, mas muito mais do que isso. Passa
por cima de todos os campeões. Uma história muito bacana que traz para você o sentimento dos vencedores, com relatos, com comentários e com entrevistas. Se você gosta desse tipo de série, com detalhes, com história, eu tenho certeza que você vai ter muita paciência e vai gostar bastante. Se você é uma pessoa que gosta de uma série, uma coisa mais dinâmica, talvez não seja uma série que você vai gostar muito de assistir, principalmente se você não gostar muito de dados. Essa é uma série que traz muitos dados, alguns recordes, fatos memoráveis. Então, se você é esse tipo de pessoa que gosta de saber na roda como compartilhar e como comparar alguns craques que disputaram Copas do Mundo aí, eu tenho certeza que essa é uma série que você vai ficar craque, fera. Se você gosta de saber como é que os craques começaram, a história da vida deles, os primórdios, Apache, a história de Carlitos Tevez é uma série muito emocionante que trata de uma forma muito legal, muito bacana a produção que foi feita da história do Carlitos até ele chegar na ascensão mundial. Todos os detalhes da Apache, que inclusive é o bairro que o Carlitos Tevez cresceu, que é um bairro muito violento, que passa e traz um pouquinho da rotina dele, tudo que ele sofreu, como que ele conseguiu, o que aconteceu para ele ter aquela marca que é uma coisa bem marcante dele, que é um detalhe que todo mundo lembra, né? Que é aquela marca no pescoço daquele queimado que ele tem. Se você quer saber como que aconteceu tudo isso, saber a história toda dele até ele chegar na seleção, com certeza é uma série que vale a pena, é uma série que emociona porque traz uma história muito bonita de superação. Principalmente, essa é a palavra da série, a superação de um menino pobre para chegar no mais alto nível do futebol mundial e ser um grande vencedor em todos os lugares que ele passou. Então aí vale a pena uma indicação de quase uma biografia, só que em um formato de série. Essas duas séries que eu vou passar juntas agora são principalmente pro torcedor do Verdão, torcedor do Palmeiras. Pois é, na Prime Video, Amazon Prime Video, aliás, existem duas séries muito interessantes e são emocionantes. Eu assisti as duas e eu achei simplesmente sensacional. Uma delas chama Primeiro Tempo, que, como diz o nome da série, mostra como é que foi os preparativos do Palmeiras, como é que foi todo o processo para ele entrar no estado de construção e de reconstrução da arena. Como é que começou o projeto, o que foi passado, como é que foi o último jogo, as participações especiais que tiveram como César Maluco, Ademir da Guia, os grandes nomes da academia, Oberdan Catani, grande goleiro da academia, lá das décadas passadas, 40 e 50 principalmente, e Segundo Tempo, como diz o nome, mostra todo o processo de construção, mostra pedacinho por pedacinho da construção, e nesse meio tempo também vai passando como é que as pessoas se desenvolveram, como é que estava o sentimento, a ansiedade do time de poder voltar a competir na arena e até chegar no pontapé inicial depois da arena já construída. Se você é um fã e apaixonado pela história do Verdão, eu tenho certeza que se você não assistiu ainda, você vai se emocionar muito e vai achar sensacional cada participação, cada momento que essa série traz, porque é um relato maravilhoso e eu acho que vale a pena até para você que não é torcedor do Verdão sentir como é que é um preparativo e como é que é essa transformação. Bom, até aqui eu já te passei uma lista sensacional de indicações para você poder assistir nessas séries aí. Mas eu tenho certeza que você já ouviu falar, inclusive, da Seleção Brasileira de 1982. Por que com uma seleção recheada com tantos craques, com tantos nomes incríveis, não trouxe uma Copa do Mundo para casa? Pois é, a série Futebol Arte, que retrata como é que foi a participação da seleção brasileira na Copa de 1982, retrata com falas dos próprios jogadores o ponto de vista deles e o que deu errado para aquele time tão repleto de craques e lendas do futebol não terem conseguido trazer a Copa do Mundo. Então é uma série que é muito interessante, porque eles são muito sinceros, eles trazem uma verdade muito grande em explicar o que deu errado, qual foi o ponto que fez aquela seleção simplesmente não trazer pra gente o tetra antecipadamente, né? A gente não ter que esperar até 1994 depois do título do Tri Mundial de 70. Então é uma série que é muito legal, que é um documentário também, é um documentário que retrata as passagens da seleção brasileira em todo aquele período, inclusive bastidores, então é uma série muito interessante. Se você é fã de algum esquema tático, se você é fã de algum técnico como Jürgen Klopp, como Pep Guardiola principalmente, All or Nothing Manchester City com certeza é uma série que você precisa assistir. A série se passa na temporada brilhante 17-18 do Manchester City, quando eles foram campeões com 100 pontos.
tendo uma distância de 19 pontos do segundo colocado, que era o Manchester United. A série mostra o dia a dia, assim como é muito interessante até fazer uma pausa aqui, que tanto Sunderland até morrer quanto Matchday FC Barcelona são séries que retratam os bastidores, inclusive trazendo o vestiário dos jogadores. E a Warnoff Manchester City também traz isso. Mostra como é que é o nível de detalhismo do Pep Guardiola, como é que ele conduz, como é que é a relação dos jogadores nos bastidores, como é que o time respira, como é que tem sido feita a temporada que fez esse time tão vitorioso, como é que foi feito todo esse tempero. O que deu errado da Champions League não ter vindo numa temporada tão brilhante? Isso e muito mais são coisas que são extremamente interessantes de acompanhar na série. É uma série que traz também bastidores e traz um pouquinho do universo pessoal de jogadores como Kun Agüero, que é uma das lendas e talvez um dos maiores jogadores do Manchester City, pelo menos um dos maiores goleadores, se não o maior goleador. Nesse momento eu esqueci essa informação, mas eu coloco aqui para vocês se é ou não. E o Fernandinho, que divide emoções e comentários entre os brasileiros, entre ser um grande jogador e ser um carrasco da seleção brasileira. Mas isso a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora, mas vale muito a pena assistir, porque o Fernandinho é um monstro de jogador e é muito bacana ver como é que é a interação do time. Então fica aí uma outra indicação, se você gosta de bastidores, gosta de saber como é que acontece o futebol por trás das câmeras ali no vestiário e sentir esse clima antes e pós-jogo, principalmente nas comemorações de título. E para finalizar a lista, eu trago um grande nome que eu fiz questão de escrever sobre a história da vida dele no meu blog, que é o pedalaprogol.com. Inclusive o link está aparecendo aqui para vocês acompanharem, lerem um pouquinho melhor sobre. Só que a série do Robbie Robson é mais que um treinador. Pois é, essa série ela retrata como é que foi a trajetória de um treinador que simplesmente pegou um time que era completamente desconhecido, que era o Ipswich Town, da Inglaterra, que hoje, se eu não estiver enganado, disputa a terceira divisão do campeonato inglês, e tornou esse time campeão de uma Copa UEFA, foi treinador da seleção, quase ganhou a Copa do Mundo. Sabe aquele gol de mão que doeu tanto para os ingleses e ficou marcado na história, que Diego Armando Maradona marcou na Copa contra a Inglaterra? O técnico da Inglaterra naquele momento era justamente Robbie Robson, que passou por Barcelona, passou por outros grandes times, mas infelizmente conviveu com uma doença tão difícil, tão sofrida, que é o câncer, por quase toda a sua vida. Então é uma série muito bonita que também traz uma história belíssima de construção de carreira, com participações inclusive de outros grandes treinadores como Alex Ferguson, grande nome marcado na história do Manchester United e muito mais. Então é uma história maravilhosa que eu recomendo para todo mundo assistir, principalmente se você gosta da professoragem, se você gosta dos treinadores e quem sabe até sonha se tornar um treinador. Esse vídeo e essa série com certeza é para você. E assim a gente finaliza mais um vídeo no canal. E eu quero mais uma vez agradecer você que ficou comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, não dá essa bobeira para não perder os próximos conteúdos. Assista os vídeos anteriores que também estão muito bacanas e os próximos que vão vir. Se você gosta de curiosidade, de informação e história do futebol, você com certeza está no lugar certo. Então já ativa a notificação, siga minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Acompanhe o meu blog, estou fazendo uma série sobre os campeões brasileiros lá também. Eu tenho certeza que você pode gostar muito de ver a história do seu time lá. E não dê essa bobeira. Deixa seu like, deixa seu dislike, deixa seu comentário para eu saber o que você está achando de tudo isso, o que você está achando dos vídeos que estão acontecendo aqui agora. E me mande cada vez mais sugestões. Você que me mandou sugestão, muito obrigado. Então, fique comigo, fique em casa principalmente. Aproveite as dicas aí para curtir a sua quarentena. Logo, logo a gente sai dessa e a gente volta a ter acesso ao nosso futebol que a gente ama tanto. Então, um grande abraço, tamo junto e valeu!